Eu sou a pastora Ângela Durigan e gostaria de falar com você hoje a respeito deste livro, Muro de Bronze, Igreja Segregada. Este é o meu 13º livro e foi lançado agora em janeiro. Por que eu quero falar sobre ele com você? É algo muito importante aconteceu a partir de julho de 2019. Eu vivi um episódio, tudo isso eu conto no livro, onde Deus me mostrou que quando falta amor, há sofrimento. E a partir dali, toda a história do livro começou. E então Deus começou a falar muito comigo sobre casa de sofrimento e sobre a igreja segregada. Igreja segregada eu trato na primeira parte do livro e na segunda parte eu falo sobre a casa de sofrimento. Então eu vou me ater aqui à primeira parte do livro, a igreja segregada. O que acontece? Deus começou a me mostrar que onde falta amor, há sofrimento. As pessoas passam a buscar a vitória, passam a buscar as bênçãos avidamente, passam a buscar a solução para todos os seus problemas e deixam de olhar para Deus como Deus Pai, o Deus que abençoa, o Deus que cuida, que liberta, que salva, o Deus que deu seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a partir disso, então, o que acontece no contexto da igreja brasileira? Como pesquisador, eu trabalho um pouco dessa questão na minha tese do doutorado, e venho desenvolvendo toda essa pesquisa ao longo dos meus livros. Então, o que Deus me mostrou? Que a igreja é segregada por quê? Porque ela escolhe o que ela quer ouvir, ela escolhe o pregador que ela quer seguir, e as igrejas que ela passa a frequentar torna-se uma ovelha de muitos redis, onde não há fidelidade nem para com Deus e nem para com sua igreja ou denominação. O propósito aqui não é falar sobre denominação ou igreja no contexto, mas sim falar daqueles que estão ávidos buscando as bênçãos de Deus e não o Deus que abençoa. E então os crentes passam a segregar tudo. E o que significa segregar? É separar aquilo que a pessoa quer ouvir, aquele a quem a pessoa quer seguir. E neste contexto, muitas personalidades são levantadas e arrastam multidões, e muitos pregam um evangelho barato, um evangelho triunfalista, um evangelho mentiroso que promete coisas que na verdade não acontecem. Por isso é importante observarmos, nós estamos seguindo a quem? A Jesus, que morreu na cruz e disse para todos que nele crê que nós devemos negar-nos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus para sermos discípulos. Quem estamos seguindo? A que pregações nós estamos ouvindo? Porque hoje, no contexto, nós não podemos mais falar de pecado, de arrependimento. Isso está tudo fora de moda, porque eu já ouvi muitas vezes assim: ah, pastora, hoje deu cajadada. Olha, pastor, ele ama as ovelhas, ele pastoreia as ovelhas debaixo da graça de Deus, da unção de Deus. Existem maus pastores, existem falsos pastores. Em todo o contexto bíblico, sempre existiu e vai continuar existindo. Por isso, o bom pastor, ele não dá cajadada. O bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele guarda, ele faz curativos, ele faz derramar o bálsamo de Deus sobre as ovelhas do Senhor. Agora, a cajadada é para os bodes, para tudo que representa perigo para o redil quando as ovelhas estão guardadas. É importante avaliarmos tudo isso, e eu falo sobre o contexto do profeta Jeremias, trabalho bastante a questão de que a sociedade daquela época, Judá, rejeitou Jeremias. Jeremias foi perseguido, foi torturado, Jeremias sofreu durante 40 anos. Por isso,
Deus prometeu fazer dele um forte muro de bronze contra aquele povo. Por quê? Para Jeremias não morrer emocionalmente, para Jeremias se manter fortalecido, olhando para o Senhor, cumprindo o ministério que Deus deu para ele e pregando arrependimento, pregando a palavra de Deus para que houvesse transformação, mas o povo não quis ouvir e nós, até antes da pandemia, estávamos vivendo tudo isso. E Deus então começou a me mostrar todo este contexto e eu passei a ver pelos olhos de Deus a verdade que sumiu. Por isso, este livro, na abertura dele, eu usei os versículos de Isaías, não é Jeremias, é Isaías 59, 14 e 15, que diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, antes da pandemia, não se pregava sofrimento, não se podia falar em contexto nenhum de perda de arrependimento e de enfermidade emocional. Pregava-se um contexto totalmente diferente e a igreja não foi preparada para viver o que está vivendo agora, um sofrimento atroz. E muitos não sabem como lidar com o seu sofrimento, com este momento que nós estamos vivendo. Mas Deus sempre nos alertou no contexto bíblico de que é através do sofrimento que nós vencemos, que nós crescemos, que nós somos transformados a cada dia mais à imagem e semelhança dele. Por isso, você que está sofrendo, você que está desacreditando de Deus, preste atenção, reverta tudo isso e olhe o sofrimento pelos olhos de Deus, para que você possa crescer, amadurecer, ser fortalecido e avançar quando passar esta pandemia. Nós vamos ser libertados do nosso cativeiro atual, mas em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós temos vida e não desista da fé em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu coração.